Quando Paris, que era príncipe de Troia, enamora-se por Helena, casada com Menelau, grego, e pega Helena e leva para Troia, inicia-se um dos conflitos mais conhecidos da história, a Guerra de Troia, que após 10 anos de guerra tem um fim muito curioso através do cavalo de Troia. Vocês conhecem bem essa história, né? Os gregos simulam uma fuga do acampamento perto de Troia e deixam para trás um cavalo enorme feito de madeira que acreditava-se ser uma oferenda para a deusa Atena, que os gregos pensavam que era, digamos assim, a protetora de Troia. Foi isso que os troianos acreditaram. Eles, olhando aquele cavalo enorme, belíssimo, e achando que era uma oferenda para a deusa que eles acreditavam, eles levam esse cavalo para dentro de Troia. No mesmo dia, os guerreiros mais habilidosos de Troia, os gregos, na madrugada saem do cavalo, tomam a cidade de Troia, abrem os portões de Troia para os outros gregos que estavam escondidos. Este é o fim da guerra. É quando morre Aquiles com a flechada, né, no calcanhar, por isso que tem a expressão calcanhar de Aquiles, por isso que também existe a expressão presente de grego, né, que não foi, como vocês viram, não é bem um presente, foi mais uma oferenda para Atena. Hoje, pessoal, eu quero fazer um paralelo entre o cavalo de Troia e educação mental. Quero mostrar para vocês como que muitas vezes nós somos, digamos, tomados sem nem saber, a gente é atingido sem nem saber por onde vem o tiro. Essa é a ideia desse vídeo de hoje. Então, já curte esse vídeo, compartilha, se inscreva e comente aqui embaixo o que você está achando, né, do canal. Para mim é bem importante isso. Então vamos lá. Para começar, eu preciso que vocês tenham em mente o que são os nossos neurônios espelho. Neurônios espelho são estruturas que nós temos, um tipo específico de neurônio, que ele simula internamente aquilo que acontece diante dos nossos olhos, aquilo que nós observamos. Para a gente compreender aquilo que está acontecendo, esses neurônios são ativados e eles simulam, diante das experiências principalmente passadas, o que é aquilo realmente, qual é a leitura que você tem que fazer sobre aquela situação. O que isso quer dizer? No momento em que você está assistindo um filme, no momento em que você está tendo uma conversa, no momento em que você está lá maratonando a tua série, esses neurônios eles são ativados. Você não tem escolha com relação à ativação dos neurônios. Você não tem escolha. Eles serão ativados. Eles não têm filtro, digamos assim. E para imitar, mimetizar e simular aquilo que está diante dos olhos, eles ativam a sua parte emocional, que é o seu primeiro filtro. A leitura, a interpretação que a sua mente vai fazer passa por esse filtro. Então, se no caso você está assistindo um filme de comédia, o que acontece? Naturalmente, esses neurônios ativados, você ri, você já espera diante de um filme de comédia que você ria. Da mesma forma, se você está assistindo um filme de terror, naturalmente esses neurônios são ativados também e você tem o quê? Medo. Você sente medo, você sente aflição, muitas vezes você sente tristeza. Muitas vezes você se sente mal. E isso por quê? Porque a leitura que esses neurônios fazem são essa daquilo que está sendo jogado dentro da mente, daquilo que você trouxe para dentro da sua mente. Isso é o que a gente chama de ressonância límbica. Traduzindo para um português mais fácil, né? Eu prefiro ressonância emocional. Ou seja, quando você tem uma conversa com uma pessoa que está emocionalmente abalada, você traz aquilo para você também. Você procura, naturalmente, algo que se pareça com aquilo, porque você está procurando entender o que está acontecendo com a pessoa. No momento que você está num show de comédia, acontece a mesma coisa. O que eu quero dizer? Os seus neurônios espelhos,
Eles transformam aquilo que você está observando em um padrão. Os seus neurônios espelhos, eles traduzem aquilo que você está assistindo para algo que seja trazido para dentro de você, que seja compreensível. Ou seja, você traz aquilo que está fora para morar dentro da sua cabeça. E por que isso é tão importante? Compreender isso é tão importante. Na minha experiência clínica, cerca de, esse é um número estimado, tá? Mas 80% das pessoas que têm sintomas depressivos, adivinha qual filme que elas, o gênero de filme que elas mais gostam de assistir? Filmes de terror, filmes de suspense, que trazem o quê? Todas as sensações, ou a maioria das sensações que um depressivo tem. A sensação do isolamento, a sensação de tristeza, a sensação de que as coisas vão dar errado. Isso é o que esse tipo de filme traz. Ítalo, o que isso tem a ver com o cavalo de Troia? E esse é a grande sacada deste vídeo aqui. Com a desculpa do seu entretenimento, com a desculpa de que não, eu só apenas vou assistir, qual o problema? Qual o problema de eu assistir um filme? Qual o problema de eu assistir uma série? É aí onde as emoções são instaladas. É aí onde o seu padrão é instalado dentro da sua cabeça. E isso, repetidas e repetidas vezes, começa a fazer parte de você. Você traz emoções, você traz comportamentos que começam a morar em você. E assim como as coisas que você tem na sua casa são identificáveis, você se identifica com elas, tanto que você levou para dentro, assim começa a acontecer também. É como se você ligasse uma antena dentro da sua cabeça e aí começa um processo oposto. Você trouxe aquilo, agora isso vai fazer parte da tua mente e agora você vai, sem querer, tá? Você vai buscar fora aquilo que se parece com o que está dentro. É a sua validação emocional. Você entende por que é tão importante você cuidar da sua mente, você educar a sua mente em primeiro lugar? Olha só, quando você quer se alimentar melhor, você percebe que não, preciso me alimentar melhor. Você vai até um nutricionista. E é naquele momento que você educa a sua mente para saber que tipo de alimentos você tem que comer. Você é ensinado sobre o que você tem que comer. Depois você faz aquilo, os resultados vêm e você alcança a sua saúde nutricional. Da mesma forma, quando você vai para uma academia, você espera alcançar a sua saúde física. Tem lá um profissional que te ensina o que você deve fazer. Você aprende, ou seja, você educa o seu corpo a fazer o movimento correto para você ter saúde. Quando você vai ao médico, ele te passa um medicamento, te passa orientações, ou seja, ele te ensina como você cuida do seu corpo, para daí sim, com essa atitude, você alcançar a sua saúde daquilo que você estava buscando, né? Seja um tratamento de uma hipertensão, um tratamento de diabetes, um tratamento em saúde mental também. E é isso que eu quero te dizer. E esse é o grande pulo do gato aqui. Vai nesse último que eu falei, de saúde mental. Se você está atrás da sua saúde mental, e você quer ter saúde mental, o que eu defendo é, você precisa educar-se primeiro. Educar a sua mente em primeiro lugar. Entende? É isso que eu ensino aqui. Como que você junta uma coisa que aí sim você consegue alcançar a sua saúde mental nesse caso. Você está atrás, você quer melhorar a sua saúde mental, preste muita atenção com aquilo que você se alimenta, em termos de alimento mental. Com quais alimentos você tem se alimentado? O que você tem colocado dentro da sua cabeça? Isso muda o teu jogo. Entende? Porque várias vezes que você, com a desculpa, como eu disse, de querer se entreter, o que você traz para dentro de você? Um bando de lixo emocional.
um bando de sentimentos ruins, que assim como no cavalo de Troia, você leva para dentro de você, só que em vez de saírem guerreiros e destruírem tudo, eles começam a fazer parte daquela sociedade, digamos. Eles começam, no nosso contexto, a fazer parte daquilo que é a sua mente. Você nem sabe mais de onde é que veio. Você nem sabe mais por que você se sente assim. Até hoje. Porque é o que eu estou explicando. Você, muitas vezes, treinou a sua mente, você treinou o seu cérebro para se sentir exatamente assim. Eu estou te ensinando como que você muda esse percurso. E isso envolve toda a nossa vida. Aquilo que a gente assiste, como eu disse, aquilo que as pessoas que a gente conversa, me diga você. Isso é muito comum na clínica, já aconteceu comigo também. A pessoa vira e fala assim para você: Ítalo, você é a única pessoa que eu consigo me abrir, que eu consigo falar das minhas mazelas da vida. Ou seja, tradução, você é a lixeira emocional com a qual eu vou despejar todo o meu lixo agora. Então, toma aí para você. O que acontece naturalmente, como eu disse, você começa a ressoar emocionalmente com aquilo. A pessoa traz aquela emoção ruim para você. Se é um caso em que muitas vezes a pessoa compartilha muito mais coisas boas e volta e meia tem uma situação, é outra coisa. Mas tem gente que parece que só se aproxima da gente para contar tristeza, para contar coisa ruim. Não preciso nem dizer, né? O que fazer? Afaste-se dessas pessoas. Afaste-se dos filmes. Aprenda que esses filmes têm trazido para você sensações ruins. E por que eu falo tanto sobre os filmes, sobre as pessoas? Porque existe uma ligação emocional. E quando essa ligação emocional existe, é muito mais difícil de você se livrar daquilo. Ou seja, aquele sentimento, aquela emoção, ela se impregna em você com muito mais força. E essa é a ideia que eu quero transmitir para vocês hoje aqui. Que muitas vezes o que você tem escolhido colocar diante de você é um cavalo de Troia. Que numa desculpa de que porque é lindo, porque está todo mundo assistindo, você traz os sentimentos ruins para dentro da sua cabeça. Você coloca filtros emocionais que não são os que você realmente quer. Entende? Então, de certa forma, passa por você também a responsabilidade. Na verdade, é unicamente sua a responsabilidade de filtrar aquilo que você coloca dentro da sua cabeça. É isso que eu te ensino aqui. Educação mental, como que você retoma o controle da sua vida nas suas mãos, e isso começa dentro da sua mente. As ações que você tem passam em primeiro lugar por filtros emocionais que estão aonde? Dentro da sua cabeça. Se você não aprende a lidar com esse negocinho aqui, meu amigo, vai ficar muito mais difícil. Então entenda isso. Muitas vezes você tem tido esse cavalo de Troia, você escolhe situações porque são lindas, você nega diante daquela, às vezes de um hype do momento, né, uma série, um filme, você nega tudo o que vem junto e que vai bagunçar o teu emocional. Escolha bem aquilo que você assiste, escolha bem as pessoas que estão com você, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Você não tem escolha com relação à ativação desses neurônios, você tem escolha com o que você vai colocar dentro da sua cabeça. Mas a partir do momento que você está exposto a um ambiente, exposto a uma série, pode ter certeza, você vai absorver aquilo. Isso a gente não tem escolha. Ficou claro? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Curta esse vídeo, compartilha, deixe o seu comentário, ative as notificações, porque isso aqui é para melhorar a tua vida, cara. A minha missão aqui é essa, para que você encontre novamente o controle da sua vida. Quando você lida com o fogão para fazer uma comida, é o sinal de que a gente aprendeu a controlar o fogo e usa isso a nosso favor. O que eu estou te passando é justamente isso, como é que você controla a sua mente para usá-la a seu favor, para você retomar o controle para o seu lado. Combinado, pessoal? Então, comandantes, até breve.